Olá você, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo negocia nova contratação de última hora nessa janela de transferências. Ingleses querem levar lateral direito Wesley. Flamengo anuncia a contratação de mais um reforço de seleção. Excelente notícia! Mengão se acerta com o clube inglês e só aguarda a assinatura de Carlos Alcaraz. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá, muito boa tarde, muito frio aqui no Rio de Janeiro. E após o susto por conta da arritmia cardíaca causada na altitude de La Paz, o Tite está recuperado e volta a comandar o Flamengo. O portal Mundo Rubro-Negro apurou que o planejamento do clube é tê-lo na beira do campo na Arena Fonte Nova, onde a equipe enfrenta o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil nessa quarta-feira pelo jogo da ida. Ele também já volta a comandar os treinamentos hoje aqui no Ninho do Urubu. Seja bem-vindo, Tite. Enquanto isso, a Conmebol divulgou a tabela detalhada dos jogos das quartas de final da Libertadores nesta segunda-feira. O Flamengo abre as quartas de final contra o Peñarol do Uruguai, jogando no Maracanã, no dia 19 de setembro, às 19 horas, uma quinta-feira. Em seguida, vai decidir a sua vaga nas semifinais fora de casa no dia 26 de setembro, outra quinta-feira, também às 19 horas. Existia dúvida sobre a data, pois 3 cariocas estão nas quartas e começam jogando em casa e, por isso, somente o Flamengo vai jogar na quinta. O Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro no Maracanã às 19 horas do dia 18 de setembro, mesmo dia em que o Botafogo recebe o São Paulo no Engenhão às 21h30. A decisão de colocar Flamengo e Peñarol na quinta-feira resulta também na partida fora da TV aberta. Assim como nos jogos de oitavas de final contra o Bolívar, que também foram em quintas-feiras, a transmissão vai ser feita pela ESPN em TV fechada e pelo serviço de stream Disney+. A Libertadores, sem dúvida nenhuma, é a grande competição da temporada, né? E gera mais expectativas para o torcedor. Mas o Flamengo vai ter duelos importantes antes das quartas de final da competição, porque vai definir a sua classificação às semifinais da Copa do Brasil e, para isso, vai disputar 2 clássicos nas próximas 2 semanas. A começar com o jogo de ida das quartas de final contra o Bahia, nessa quarta-feira, na Arena Fonte Nova, e contra o Corinthians, também fora de casa. E depois decide a sua vaga aqui no Maracanã. E antes disso, da Libertadores, joga contra o Vasco pelo Brasileiro. O West Ham da Inglaterra tem interesse no lateral direito Wesley, que quase foi vendido para a Atalanta da Itália. Os ingleses demonstraram interesse no jovem jogador e podem sim chegar a uma grande oferta para o Flamengo. O Flamengo e os representantes do lateral ainda acreditam que possam vender o jogador nessa janela de transferências. A diretoria já vem em contato com os cartolas do West Ham desde o negócio com o Paquetá. Com essa conversa sobre o Paquetá, os diretores do clube inglês buscaram informações sobre o Wesley. Muito valorizado no mercado, o Flamengo topa liberar o jogador mediante um valor de 110 milhões de reais, sem contar com bonificações dependendo da performance do jogador. O West Ham iniciou a filosofia de investir em novos talentos e considera o Wesley uma grande opção para um presente e para um futuro negócio. Mais um reforço confirmado, maravilha! O Alexandro, afinal, assinou seu contrato com o Flamengo nessa segunda-feira, depois de uma reunião com o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel, lá em Lisboa. Ele é o segundo reforço do Flamengo nessa janela, depois do atacante Michael. O Flamengo também tem negociações avançadas com o meia argentino Carlos Alcaraz e com o atacante equatoriano Gonzalo Plata. A janela fecha na próxima segunda-feira, dia 2 de setembro.
Enquanto ainda treinava o São Paulo no ano passado, o técnico da seleção, Dorival Júnior, pediu à diretoria tricolor que tentasse a contratação do Alex Sandro, de 33 anos, mas não obteve sucesso. O lateral acredita que com uma sequência de jogos em alto nível no Flamengo, pode voltar a ser convocado para a seleção brasileira. O estilo que se espera do Alex Sandro no Flamengo é de um lateral esquerdo de seleção, de estilo construtor, iniciando o jogo por dentro. Na última temporada na Juventus, ele atuou mais como um terceiro zagueiro. Foram 18 partidas, 9 delas como titular, e fez um gol. A boa capacidade de marcação do Alex Sandro permite uma maior proteção para os meias. O Alex Sandro começou a ser convocado pelo Tite em 2017, quando tinha 26 anos e já defendia a Juventus da Itália. Ele é o brasileiro que mais vezes vestiu a camisa do clube italiano, com 327 partidas. De 2017 a 2022, o Alex disputou 34 partidas pelo Brasil e foi titular em 27 deles, 80% do total. Na última Copa do Mundo, ele começou jogando em 2 dos 3 jogos disputados, marcou 2 gols com a camisa da seleção. Alex Sandro não joga desde 25 de maio, pela última rodada do campeonato italiano. O brasileiro se despediu da Juventus com um gol de cabeça na vitória por 2-0 sobre o Monza. Depois de ter o seu contrato encerrado na Itália, ele passou a manter a sua forma física com treinamentos no CT do Portimonense, time de Portugal. Inicialmente foi divulgado que o Alex Sandro receberia um salário de R$1.800.000 por mês. Entretanto, apesar de ser um valor alto, não chega a essas cifras, porque o Flamengo divulgou que o salário do jogador deve girar entre 1,3 a 1,4 milhões de reais por mês. Agora eu quero te fazer um pedido em nome da nossa amizade. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. Se a primeira janela de transferências incomodou o torcedor rubro-negro, a diretoria do Flamengo se redimiu e já anunciou a contratação de 2 reforços, o Michael e o Alex Sandro. Além disso, o Mengão segue ativo no mercado para contar com Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz. Contudo, o Flamengo está atrás de outro nome para reforçar o elenco no restante dessa temporada. Isso porque o Bruno Spindel e o Marcos Braz estão na Europa e devem negociar com mais um jogador. No entanto, o nome do possível 5º reforço do Flamengo para o restante do ano estaria sendo guardado a 7 chaves pelos dirigentes, segundo informações do portal Coluna do Fla. Excelente notícia! O portal GE comunicou que o meio-campista Carlos Alcaraz, do Southampton da Inglaterra, vai ser o 3º reforço do Flamengo na atual janela, porque a diretoria do Mengão acertou os detalhes com o clube inglês nesta segunda-feira e aguarda somente a assinatura do jogador para anunciar a sua contratação para a nação. O combinado é que o Alcaraz realize seus exames médicos nesta quarta-feira na Inglaterra. Depois de muitas conversas, ficou acordado que o Flamengo vai pagar 20 milhões de euros, 122 milhões de reais na cotação atual, pelo argentino de 21 anos, que vai ser a contratação mais cara da história do clube em valores nominais. O valor engloba o mecanismo de solidariedade da FIFA a ser pago ao clube formador, o Racing. O Southampton seria o responsável pelo repasse, mas o Flamengo assumiu esse percentual. Ainda há pequenas burocracias e ajustes, mas todas as partes envolvidas entendem que o negócio encontra-se no status de só falta assinar. A imprensa italiana chegou a noticiar um interesse de última hora da Lazio da Itália no Alcaraz, mas prevaleceu o que foi conversado desde sexta-feira e a palavra dada pelo argentino ao Flamengo foi cumprida. A equipe romana queria o jogador por empréstimo. Ainda segundo o portal GE, o Vitor Hugo vai ser emprestado ao clube inglês, que o repassará a uma equipe turca. Formado na categoria de base do Racing, o Alcaraz, de 21 anos,
faz praticamente todas as posições no meio de campo. Habitualmente, ele ocupa o lugar de um camisa 8 e estava na equipe argentina que eliminou o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores de 2020, quando ele cobrou um pênalti e marcou na disputa aqui no Maracanã. Contratado pelo Southampton em janeiro de 2023, o Carlos Alcaraz ficou um ano na equipe inglesa e foi emprestado à Juventus no início desse ano. Na Itália, ele jogou 6 meses com o Alex Sandro, reforço do Flamengo, para o restante dessa temporada. Além do Alcaraz, o Flamengo tem negociação avançada com o atacante equatoriano Gonzalo Plata do Al-Sadd do Catar. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa para a gente crescer o canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!